Alô, galera. Aqui estamos nós, mais uma vez, certo? Mesmo distantes fisicamente, né? Mas muito próximos psicologicamente, certo? Espiritualmente, ok? Eu sinto esse calor humano de vocês, daqui de onde eu estou, certo? Professor Maradona, estamos aqui mais uma vez para esse nosso encontro, para nós falarmos sobre a nossa aula laboratorial, nossa aula de laboratório, certo? E hoje, pessoal, particularmente nós vamos falar sobre um tema de extrema relevância, certo? Que é o pH, certo? Espero que vocês todos estejam bem, com saúde, em suas casas, certo? Usando suas máscaras, certo? Seguindo rigorosamente as orientações das autoridades sanitárias e de saúde. Isso é absolutamente imprescindível para que nós tenhamos um bom combate a essa pandemia, que, se Deus quiser, vai passar sim. Deus é maior do que tudo, certo? E logo, logo nós estaremos juntos novamente. Então veja bem, hoje, pessoal, nós iremos falar desse tema que é de extrema relevância, que é exatamente o pH. Aí vocês dizem, mas Maradona, o que é esse pH? Já ouvi muito falar de pH, certo? Inclusive, uma vez eu ouvi falar que o pH estava relacionado com ácido. E isso, pessoal, tem tudo a ver, certo? O pH, pessoal, na realidade, denomina-se potencial hidrogeniônico, o pH, o potencial hidrogeniônico. E é uma escala, pessoal, de números inteiros que varia de 0 a 14, certo? Em que até 6,99 nós temos um pH ácido, 7 um pH neutro e de 7,1 até 14 um pH básico ou alcalino. Sabendo vocês que quanto menor esse pH, mais ácido será aquela substância ou solução. E quanto maior o pH, no caso, ok, acima de 7, mais básico ou alcalino ele o será, certo? Mas as aplicações do pH, galera, quando você pega lá o rótulo de uma água mineral, você pega um rótulo de uma água mineral, né? A galera aí, certo? Na Vaza do Giló, pega uma garrafa aquela de água mineral, né? A nossa querida escola, Tom Pereira de Farias, e observa lá e tem pH, aí tem o valor do pH, certo? Quando você vai, pessoal, tratar uma piscina, certo? Você tem que tratá-la com um pH ótimo de funcionamento, senão vai dar problema. A água, certo? Você sabe que ela vai ter problema na coloração, certo? No tratamento da piscina de um modo geral, certo? Se não for um pH ideal, um pH adequado para aquele tipo de água, certo? A qual está inserida lá na piscina. Outra, no nosso organismo, pessoal, como a natureza é perfeita, o nosso sangue, galera, certo? Resumindo, que tem um pH de funcionamento ótimo entre 7,3 e 7,4. Daqui a pouco nós vamos falar mais até especificamente um pouco sobre isso aí,
certo? Então ele, o sangue, inclusive ele é um sistema tamponante, conhecido como uma solução tampão. Por que, Amaral? O que é isso? O que é essa solução tampão? É simplesmente, pessoal, uma solução que ela dá um feedback, ela breca a variações, ela resiste a variações bruscas no pH, para que ele não fique muito baixo, muito ácido, ou muito alto, muito básico ou alcalino, para que você não venha a ter uma acidose, certo? Ou uma alcalose, que poderá, inclusive, em casos extremos, levá-lo até ao óbito. Então, certo? O shampoo, pessoal, você vê lá o shampoo pH neutro, certo? Então, cada pH está inserido nessa contextualização aí das várias substâncias que nós temos. Ok? Então, pessoal, agora, Mará, e como é que eu faço para eu saber, como é que eu faço para saber se um pH é ácido ou se um pH é básico, ou se ele é muito ácido ou se ele é muito básico? Pessoal, para isso, nós pegamos aqui, exatamente, nós pegamos, certo? O chamado indicador universal. Olha aí, ó. Isso aqui é um indicador universal, certo? Que é uma mistura de vários indicadores, certo? Em solução ou a seco, em forma de papel, de tirinhas de papel, ó, aqui, certo? E qual é a função? A função disso aqui. Vocês percebam aqui o seguinte, pessoal, é que entre 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó, essas cores, através dessas cores aqui, indicariam pHs ácidos. A cor 7, que é esse verdinho, que chama verde cana, o verde claro, um pouco mais claro, seria o pH neutro. E 8, 9, 10, 12, 14 seria o pH básico ou alcalino, que seria essas cores mais escuras aqui. Esse azul, até o azul mais escuro, que é esse, chega quase a violeta aqui, que é esse pH de 14. Ok? Então, veja bem, como é que isso é feito? Eu peguei aqui, pessoal, na realidade, para nós fazermos esse teste, eu peguei 5 substâncias. Veja bem, eu peguei 5 substâncias aqui. A primeira substância, certo, pessoal, é essa. É o chamado hidróxido de sódio, certo? É o chamado hidróxido de sódio, conhecido também como soda cáustica, cujo símbolo químico é um átomo de sódio, um átomo de oxigênio e um átomo de hidrogênio. É uma base inorgânica, famoso hidróxido de sódio, certo? Usado para desentupir pias e vasos sanitários, ok? Então, como vocês estão sabendo, pessoal, ela é uma base, certo? Então, o que nós esperamos aqui? Nós esperamos, pessoal, que o pH dela, veja bem, ó, o pH dessa substância aqui seja exatamente um pH básico ou alcalino. Então você vem para cá agora. Então, pessoal, veja bem, essa substância aqui, eu coloquei o hidróxido de sódio, ó, as pedrinhas de hidróxido de sódio, e diluí na água. Vocês sabem que era uma base forte, uma base solúvel, certo? Então, nós esperamos que ela tenha exatamente o quê? A coloração dela. Veja bem, ó. Veja bem aqui do lado, ó. Coloração dela.
Vamos ver, atenção, olha só, tá vendo? Ó, pessoal, veja a cor dela. Por quê? Porque ela é uma base muito forte. Olha, veja que aqui ela chega no pH de quase maior do que 13, no caso, certo? Ok? Em seguida, pessoal, eu peguei o nosso querido vinagre, certo? Tô fazendo propaganda não, que é qualquer marca aí, ó. O vinagre. O que nós temos no vinagre? Nós temos uma solução aquosa de ácido acético. O ácido acético, como vocês sabem, pessoal, é um ácido orgânico. É um ácido com 2 átomos de carbono, certo? Então, vocês sabem que a palavra acético vem de acétum, que quer dizer azedo, vinagre. Então, eu diluí um pouco do vinagre, certo? Em água. Como vocês sabem, ele é um ácido, certo? Esse ácido ele tem a capacidade de soltar hidrogênio, né? No caso, certo? Então, o que a gente espera? A gente espera aqui, pessoal, que o pH dele, ó, o pH dele, como ele é um ácido, veja a coloração aqui, ó, que você vai ter, no caso, certo? Vamos lá, coloração aqui do ácido, olha aí, ó, do ácido. Veja aqui. Então, seria o quê? Mais ou menos em torno de quê? Essa corzinha aqui, pessoal. Em torno de 3, né? Olha aí, ó. Em torno de 3. Você tá vendo aí? Por quê? Porque é ácido. Substância ácida. Ora, dona, para que serve isso aqui? Ora, pessoal, se você tivesse 2 soluções e você não tivesse o rótulo e não soubesse qual era o ácido, qual era a base, você não pode experimentar. Experimentar soda cáustica altamente corrosiva, você não pode fazer isso, certo? Então, você faria o teste. É para isso que servem esses testes aqui, galera. Na terceira, pessoal, numa terceira aqui, eu peguei o limão, certo? Ó, o que tem no limão? Ó, limãozinho, amarelinho, limãozinho medicinal, certo? Veja bem, coloquei o limão, certo? Uma solução de limão, com água no caso. E veja que o limão tem ácido cítrico. Vocês sabem que o limão tem ácido cítrico. Então, observem, certo? Que quando a gente for colocar aqui o papel, o indicador, vai ter que aparecer exatamente o quê? Uma coloração ácida. Vamos lá. Olha aí. Ó. Perceba, pessoal. Olha, perceba claramente, ó, que o limão, ó, ele já é mais ácido do que o vinagre. Olha, o ácido cítrico ele já é mais forte do que o ácido aí do vinagre, que é o ácido acético, certo? Veja que o pH dele aqui seria em torno de 2, né? De 2 a 3 no máximo, certo? Em seguida, pessoal, nós colocamos, certo? Sabão comum, certo? Aqui, ó, coloquei aqui sabão comum, certo? De sabão, ó, um pouco de sabão em pó, coloquei aqui, ó, certo? Ok? Inclusive, poderia ter até eu ter colocado o sabão. Essa coloração é porque você viu que o sabão já é azul, no caso, né? Mas eu poderia ter colocado até um sabão de coloração branca, um sabão de coco, coloração branca, sem problemas. Mas você vai ver que o indicador aqui, pessoal, ele vai ter, vamos ver, se o sabão aqui,
Ele é uma substância ácida ou uma substância básica? É agora. Olha aí, ó. Vamos lá. Atenção. Que rufem os tambores. Aí. Tá vendo? Bem básico, pessoal. Bem básico. Olha aí, ó. Olha a diferença. Mas não é por causa... É não, pessoal. Não é não. Isso aqui é do sabão em pó. A cozinha mesmo dele, sabão em pó, que é um azulzinho claro. Olha aqui, ó. Como ele é bastante básico. Certo? Que é chamado, inclusive, pessoal, chama água de lavadeira. Certo? Que tem um pH básico. Ou alcalino, maior do que 7. Certo? E... Finalmente, pessoal, eu coloquei aqui este sal inorgânico, o famoso bicarbonato de sódio, de fórmula Na, sódio, H, hidrogênio, certo? Carbono, oxigênio, 3. É o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, certo? Que muitas vezes até eles utilizam, até utilizam como antiácido. Então eu coloquei aqui, certo? Esse bicarbonato de sódio, para a gente perceber aqui qual seria o pH dele, certo? Vamos ver aqui qual é o pH aqui do bicarbonato de sódio. Certo? Então, pessoal, veja, o bicarbonato de sódio, né, que é esse sal inorgânico, como eu falei aqui para vocês, né, usado muitas vezes até para tratar algumas aftas, né, certo, quando o estômago está um pouco ácido. Então, veja bem, vamos ver aqui o pH dele, certo? Ver aqui o pH dele, ó, do bicarbonato, ó, tá vendo? Ó. Então, perceba pela coloração dele, tá vendo? Pela coloração dele, que ele tem pH em torno de 10, né? Mais ou menos, não é isso? Olha aí, ó. Em torno de 10, que ou seja, é um pH básico ou alcalino, certo? Aí você diz, Mará, mas ele tem um hidrogênio ionizável lá, é o NaHCO3. Mas perceba, pessoal, certo? Que antes você tem o átomo de sódio também, certo? Ele não é um ácido, certo? Por quê? Hidrogênio ionizável, pessoal, na realidade ele não tem o hidrogênio ionizável, por quê? Porque hidrogênio ionizável é aquele que está diretamente ligado a um oxigênio, certo? Então, perceba, pessoal, que ele tem um pH básico, certo? Agora, em seguida, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre essa questão. Bom, pessoal, então veja bem, olha, nesses tempos, pessoal, de pandemia, surgem muitas informações, certo? Então, nós temos, pessoal, que ficar atentos, certo? Para que a gente possa fazer uma averiguação profunda dessas informações. Quando se fala aqui, pessoal, Covid-19 é imune a organismos com pH maior do que 5,5. Precisamos consumir mais alimentos alcalinos que ajudam a aumentar o nível do pH para combater o vírus. Alguns dos quais são. Aí ele coloca aqui o limão, pH 9,9. Certo? O abacate 15,6, alho 13,2, mangas 8,7, certo? Tangerina 8, abacaxi 12,7, laranja 9,2. Não guarde essas informações apenas para você, passe para toda a sua família e amigos, certo? Tome cuidado e Deus te abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe. Pessoal, então começa aqui. Esse abacate 15,6, a escala de pH, ela varia, como diz o nosso amigo filósofo lá da Macambira, o Zito Zifirino, cara. Ela varia
né? A escala varia de 0 a 14. Aí você tem aqui um pH de 15,6. É óbvio, pessoal, que nós temos sim as substâncias chamadas alcalinizantes, certo? Veja bem, inclusive determinados tipos de CAs, pessoal, eles se desenvolvem em pH ácido. E é interessante que a gente mantenha sempre o nosso pH sempre um pouco alcalino, até mesmo porque, como eu falei para vocês, o pH do nosso sangue, pessoal, é entre 7,3 e 7,4, ele é ligeiramente alcalino. Então, essas substâncias alcalinizantes, para que elas servem? É ótimo. Limão, certo? O abacaxi, ok? Laranja. Elas são substâncias, realmente substâncias alcalinizantes, certo? Que elas podem fortalecer bastante nosso sistema imunológico, certo? O qual nós necessitamos muito nesses momentos de pandemia. Agora, pessoal, nós temos que ter o seguinte cuidado. Veja só. Por que é que elas são chamadas substâncias alcalinizantes? Porque elas agem, pessoal, retirando as toxinas do sangue. E quando elas retiram essas toxinas do sangue, elas deixam o sangue mais limpo, elas deixam o sangue com um pH ótimo de funcionamento. A melancia, uma fruta vermelha que tem licopeno, como o tomate também, né? No caso é um vegetal, certo? Que essas frutas vermelhas, como o morango também, são altamente benéficas ao nosso organismo, pessoal. E todas elas são antioxidantes. É tanto que nós temos vários tipos de suco detox, né? Está muito em uso a questão do suco detox, muito embora nós tenhamos que saber qual é a combinação ideal, certo? Então é importante sim que nós, certo, nos alimentemos dessas frutas, legumes, né? Porque essas frutas e esses legumes, pessoal, elas têm a nutrição adequada, os sais minerais, certo? São fontes riquíssimas, a banana como fonte de potássio, certo? Então, resumindo, nós temos que ter uma alimentação adequada. Agora, nós temos que ter, pessoal, critérios para fazê-lo. Nós temos que ter um profissional, sermos acompanhados por um profissional, por um nutricionista, certo? Não é a gente sair por aí, tipo, se automedicando, não. Porque essas frutas, pessoal, elas... Na realidade, você vê, o abacaxi, ele tem tanto ácido, pessoal, que você vê que ele amolece até carne de terceira. Certo? Que é o que muitas pessoas fazem por aí. Vão por carne de terceira, amolece, aí, certo? Passa como carne de primeira. Certo? E outra, pessoal, temos que ter cuidado, certo? Porque se você é uma pessoa que você tem algum problema de gastrite, úlcera péptica, você tem algum problema de excesso de acidez estomacal, você não pode ingerir esse tipo de substância, pessoal. Certo? Senão o tiro vai sair pela culatra. Então tem que ter moderação. Você não pode sair por aí se automedicando, não. Você tem que ter um profissional adequado para orientá-lo. Certo? Além do mais, veja, pessoal, que quando você, por exemplo, fica com excesso de acidez, por exemplo, come milho, alguma coisa desse tipo, aí tem excesso de acidez, aí vive direto usando aqueles antiácidos de farmácia, por exemplo, só usando antiácido, tenham cuidado, pessoal, porque existe a chamada revanche ácida. Por exemplo, você começa a usar bicarbonato, certo? Ele ali é um paliativo. No primeiro momento, ele realmente tira a sua acidez. Você fica com aquela sensação de bem-estar. Ele tira aquela sua sensação de mal-estar. Mas, a longo prazo, certo? Existe a chamada revanche ácida, que pode causar exatamente o quê? Um excesso. Porque quando você consome uma substância básica, pessoal, o seu organismo reage para produzir substância ácida para neutralizá-las. Como quando você
consome substâncias ácidas, o seu organismo reage e produz substâncias básicas para neutralizar. Então tem que ter cuidado, pessoal, tem que ter cuidado, tem que ter uma orientação adequada para que você, certo, não saia por aí utilizando aleatoriamente os alimentos, certo? E venha a se prejudicar cada vez mais. Pois é isso aí, pessoal. Veja bem, fiquem com Deus, certo? Mais uma vez, fiquem em casa, perceba a necessidade, a importância, absolutamente imprescindível, pessoal, que nesse momento, que é um momento que nós estamos próximos de atingir o nosso pico, nós fiquemos realmente em casa, certo? E se Deus quiser, vamos orar para que tudo isso passe logo, certo? Usar a máscara, seguir rigorosamente, insisto mais uma vez, eu insisto, persisto e não desisto. Que nós utilizemos, certo? Que nós nos orientemos sempre pelas autoridades sanitárias, autoridades de saúde. É absolutamente importantíssimo, certo? Você tem que cuidar da sua vida, dos seus entes queridos, das pessoas que você ama e da sociedade na qual você vive. Isso é cidadania, isso é responsabilidade social. Fiquem todos com Deus. Fiquem em casa, fiquem com Deus. Amém.